Olá, graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Eu queria ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Diz assim o versículo bíblico: Mas o Senhor Deus chamou Adão perguntando: Onde está você? Deus preparou tudo para o homem lá no paraíso, lá no jardim do Éden. Colocou o que havia de melhor, porque Adão foi criado à sua imagem e foi criado à sua semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Na verdade, Deus exaltou o homem acima de toda a criação, dando-lhe autoridade e domínio sobre toda ela, sobre toda a criação. Mas para provar a obediência do homem, Deus impôs uma condição. Deus pediu para que Adão não comesse de uma árvore. Ele poderia comer de todas as árvores lá do jardim do Éden, lá do paraíso, menos de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E caso ele comesse dessa árvore, ele estaria automaticamente afastado de Deus e afastado do paraíso. O que o Senhor Deus estava dizendo ali para o homem é que se ele desobedecesse, que se ele pecasse, ele estaria afastado da fonte da vida e ele morreria espiritualmente. O que aconteceu é que Adão pecou, comeu daquilo que era proibido e ficou muito envergonhado. Se envergonhou, se escondeu de Deus, tentou se esconder de Deus, porque não tem como escondermos do nosso Deus. No entanto, Deus, ele não desistiu de Adão. Deus sabia que ele havia errado, Deus sabia que ele havia descumprido uma ordem, mas Deus foi procurá-lo. É interessante essa questão de Deus procurar Adão, porque Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipresente, e é claro, é evidente que Deus sabia onde Adão estava. Mas como Deus todos os dias tinha comunhão ali no Éden com Adão, naquele dia que Adão errou, Deus também quis ter comunhão com ele. E Deus foi o primeiro a dar o primeiro passo. Deus foi o primeiro a ir à direção do homem que se afastou dele por causa do seu erro, por causa do seu pecado. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Deus continua procurando homens e mulheres pelos jardins da vida. Homens e mulheres que estão se escondendo por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Deus ainda procura esses homens. Homens e mulheres que se escondem atrás do seu pecado. Assim como Adão fez, o pecado trouxe vergonha para ele. O pecado fez com que o seu erro, o seu pecado se tornasse uma barreira que o afastou de Deus. E também o nosso erro, o nosso pecado faz com que crie-se uma barreira entre nós e Deus. E todos nós somos pecadores. Todos nós erramos e carecemos da misericórdia de Deus. E Deus está à procura de todos nós. Paulo diz lá a carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós erramos. Então Deus está procurando esses que erram, esses que pecam, esses que adulteram, esses que traem seus familiares, seus entes queridos, esses que muitas vezes cometem atrocidades que aos nossos olhos são terríveis, mas aos olhos de Deus, esses erros são passíveis de perdão. Deus nos chama a retornarmos a Ele por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus, meus irmãos e irmãs, Ele é a ponte de graça e misericórdia que nos leva aos braços do Pai. Nesse dia, ouça a voz do amor de Deus, que você possa se agarrar a Jesus Cristo e se apresente a Ele hoje com o coração quebrantado, com o coração contrito, porque Deus continua ainda procurando o pecador. Então não se esconda mais atrás do seu pecado. Saiba que o sangue que foi derramado na cruz, lá no Calvário,
a cruz de dor, a cruz de sofrimento. Ele sofreu toda essa dor, todo esse sofrimento e derramou aquele sangue precioso para nos lavar, para nos redimir, para que nós hoje tivéssemos comunhão com Deus novamente. Então o Senhor Deus te procura hoje. Deus está procurando pecadores. Que você possa se apresentar a Deus hoje e dizer: Senhor, eu sou um pecador e careço da tua misericórdia. Me perdoe. E eu creio que Deus, através da sua bondade e misericórdia, assim como perdoou muitos erros de muitas pessoas, principalmente aqui de Adão, o Senhor está disposto a perdoar o seu erro, o seu pecado, independentemente daquilo que você tenha feito, daquilo que você tem praticado. Deus está disposto a perdoar. Basta somente você confessar o seu erro. 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Faça isso. Se quebrante hoje na presença de Deus, peça perdão dos seus erros e não se esconda mais atrás dos seus pecados. Creia nisto, creia hoje, creia agora e que o Senhor Deus abençoe sempre a sua vida.